Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que horas você vê esse vídeo. Um dos mais mal filmados que eu já fiz. Leitura de hoje. Nossa, eu tô aqui no meio de uma obra. Pior lugar para colocar um livro no chão, porque isso aqui o que não falta é poeira. O livro de hoje é Os Erros Fatais do Socialismo, do Hayek. Engraçado que eu falava o nome dele errado antes, eu chamava ele de Heineken. Heineken é a cerveja, sabe? Mas enfim, né? O Hayek, ele no livro, curiosamente, na verdade ele não fala basicamente sobre só socialismo, né? Na verdade ele dá uma interpretação biológica e social para explicar o porquê na verdade é uma coisa antinatural, não só antimatemática. O problema do socialismo barra comunismo não é basicamente a finança, né? É um problema moral, né? Quando ele fala da pré-história, ele dá o seguinte entender: existia uma ordem reduzida, que é a ordem tribal, e a ordem estendida, que é a capitalista globalista de hoje. Nessa ordem reduzida tribal, tinha uma solidariedade. Poucas pessoas viviam em grupo e essas pessoas, elas tinham regras internas. E no entender do Hayek, a propriedade privada, então, ela acabou nascendo antes do Estado. Porque a partir do instante que você fecha uma oca ou coisa parecida, para guardar os seus utensílios de trabalho e você não quer que as pessoas toquem, aquilo já é uma propriedade. Mais tarde, quando a lei surge, ela acaba informando o que é justo dentro disso. E, então, assim, as pessoas, segundo o Hayek, elas passaram, conforme elas estavam na Idade da Pedra, elas deixaram de seguir seus instintos primitivos para seguir instintos coletivistas, porque elas passaram a seguir as regras internas e não os instintos deles, né? Olha, eu fiz até um esquema mental aqui, fazia tempo que eu não fazia isso, né? Então, ser anti a liberdade é ser antinatural. O que ele quer dizer com isso? Olha, ninguém criou a liberdade. A liberdade não foi uma invenção do Estado. A gente já nasceu livre. A gente cria condições para a liberdade. A gente cria situações para poder ser livre. Mas tudo isso vem depois. O Estado não é responsável por ela. O Estado é uma força que pode suprir ela. É diferente. Todo mundo já nasceu livre. E o que mais ele quer dizer aqui? Olha, as nossas tradições, as nossas leis, elas sempre vêm de uma lei anterior. Elas sempre vêm de uma coisa que é anterior ainda. Então ela pode acabar se moldando sim com o tempo. Mas é essa moral que a gente conserva que acaba justificando as nossas leis, sejam elas boas ou ruins, né? Então a partir do instante que a gente começa a ignorar morais, a querer ignorar tradições, cultura, a nossa própria cultura, a gente começa a entrar numa crise existencial. O socialismo, por exemplo, ele pretende destruir tudo para tentar recomeçar do zero, assim ignorando todo o fator social que existe dentro de um país. Fatores sociais, culturas sociais. Na União Soviética, por exemplo, eles acharam que depois de um tempo cultura ia deixar de existir. Impossível. No Quirguistão, por exemplo, que era um território soviético, a língua do povo que era zoroastrista está quase morta já. Por quê? Porque ela não foi conservada durante o governo soviético. Eles não reconheceram aquilo, era inútil para eles. E então, assim, cara, dentro dessa distorção tem a distorção de linguagem, que isso é uma coisa muito séria. Olha, tem, por exemplo, déficit. Déficit é quando um governo gasta mais do que arrecada. Então aí a gente coloca a palavra social em tudo para parecer mais bonito, mais humano, sei lá. E a gente distorce a palavra para não parecer uma coisa ruim. A gente substitui, por exemplo, déficit como investimento social. Ah não, na verdade esses gastos, na verdade vão ter a longo prazo lucro. É um investimento social, é nada. Isso é uma palavra que inventaram. Um outro exemplo que a gente pode dar com isso: censura. Não é censura, é regulamentação da mídia. Censura. Combate a fake news, censura.
E as pessoas usam palavras diferentes para poder ter uma alteração do sentido. A partir do instante, o ser humano, do seu entendimento, ele sempre depende muito do seu linguajar. Saudade, por exemplo, não existe em muitos idiomas. Amor em grego tem vários tipos de amor: amor de mãe, amor de amigo, amor de paixão, mas a gente traduz em geral tudo isso como amor. O alemão, por exemplo, tem uma palavra enorme para um conceito. Então, a partir do instante que a gente extingue palavras, a gente tenta mudar o significado delas, mudando um conceito que na verdade seria a mesma coisa, a gente acaba fazendo as pessoas estarem perdidas. Elas não sabem exatamente qual é o inimigo delas. Elas não sabem nem que tem um inimigo, não sabem que estão em crise. Elas acham que isso é um investimento. Então, onde mais ele quer chegar? Olha, a evolução, então, social, ela é que nem evolução biológica. Porque da mesma forma que um animal, ele evolui para se adaptar ao ambiente, o ser humano, ele acaba evoluindo a sua personalidade para se adaptar ao ambiente. Se ele frequenta um local e ele quer se manter lá, talvez ele passe a aceitar coisas que não aceitava, passe a dizer coisas que não dizia, passe a aceitar coisas que não aceitava. E aí ele tem a sua personalidade alterada. Porra de um pernilongo aqui, ele tá me irritando, que tá voando pra lá e pra cá. Então, isso não quer dizer necessariamente que é uma coisa boa, né? Então, assim, o pensamento socialista, ele acaba, na verdade, sendo um instinto tribalista, não a nossa justificativa capitalista. O que ele quer dizer com isso, né? Quando o socialista, ele não tanca que o mercado não tem um dono. Ele não tanca, ele quer ficar inventando burocracia para regulamentar tudo. Aí você observa, por exemplo, coisas que foram inventadas para ser uma alternativa ao Estado. Um Uber ou iFood. Pessoas que trabalham com Uber e iFood, elas usaram o aplicativo para poderem se sustentarem. Logo, elas estão tendo mais alternativas de trabalho. Elas são autônomas. Uma pessoa autônoma, para poder se aposentar depois, ela pode pagar uma espécie de imposto para ter esse requisito. Mas, em geral, quando o Estado quer, por exemplo, inventar um imposto sobre isso, ou uma lei para regulamentar isso, ela dá uma burocracia e ela atrapalha quem trabalha de Uber ou iFood. Um tempo atrás estavam querendo taxar Uber, o Uber ia falir, ia sair do Brasil, porque o Uber já pode acabar recebendo pouco ao variar da viagem. Então, se taxar mais ainda, ele não recebe nada, ou o preço de tudo sobe, ninguém mais pega Uber. Quando um socialista vê, por exemplo, a Amazon ou a Shopee quer regulamentar, cara, um produto que você compra no Shopee não foi produzido pela Shopee, foi produzido por alguém. Pode vir de outro lado do mundo para ser vendido. E tudo isso graças ao facilitamento do aplicativo. Antes disso você teria que arranjar o site, talvez mandar uma carta. Quase impossível, cara. O que o globalismo, o capitalismo cria? Ele cria uma colaboração internacional. Várias pessoas em torno do mundo acabam estando unidas, mesmo à distância, para produzir algo. O que eu quero dizer com isso? Olha, um designer americano, ele cria um smartphone, precisa de um metal para ele. Aí o metal é minerado do Chile, mas o chip produzido em Taiwan. Então, esses caras, eles não têm o conhecimento um do outro. O designer, talvez ele não saiba como é minerar ferro. O cara que minera ferro, ele não sabe como produz chip. Mas eles acabam cooperando um para o outro, mesmo sem se conhecerem, sem se comunicarem. Porque todos estão fazendo aquilo para produzir o mesmo produto. O minerador, ele minera aquilo não só para o smartphone, que eu sugeri aqui. Pode ser para acabamento de peça, pode ser para uma escada, sei lá. Então, assim, imagine que o presidente do Chile, então, ele resolve taxar aquilo. Primeiro vai prejudicar o chileno, porque ele vai dificultar um pouquinho a compra dele. Aí ele resolve isolar o seu país, fazer uma espécie de solidariedade
né, para o comércio interno se fortificar. Na verdade, ele prejudica. Ah, não, a gente não pode ficar exportando ou importando, tem que ser tudo interno. Prejudica sim. Primeiro o chileno, depois o pessoal de fora. Porque aquele chileno que já vendia o produto para alguém, ele mais tarde não vai ter esse cliente. Ele não vai poder exportar para outra pessoa. Enquanto o taiwanês, o americano, ele na hora vai ter que buscar uma outra fonte de matéria-prima. De repente encomendar do Peru, da Bolívia, talvez ele descubra até no México, mas ele pode conseguir outro importador. Ele vai ter dificuldade, mas se ele conseguir, o problema dele está solucionado, mas não do chileno. Então, sempre que o Estado intervém sobre a nossa liberdade, com a desculpa de ser só uma regulamentação, uma proteção, coisa parecida, ele mais atrapalha do que ajuda. Então, isso é uma característica muito normal do socialismo. O Hayek, aqui nesse livro, Erros Fatais do Socialismo, ele, na verdade, ele não está explicando, por exemplo, por que a Coreia do Norte é uma ditadura ou Cuba. Ele está explicando o fator que desencadeia isso, né? Ele dá exemplos aqui do mundo antigo, de como economias acabaram falhando ou cometendo erros de forma até cíclica. Um outro exemplo aqui que eu posso dar é a respeito da população, né? Quando se intervém na vida. O capítulo 8 aqui do Hayek me surpreendeu, porque ele entrou em conflito com alguém que eu não esperava. O Mates, que criou o Matesianismo. O Matesianismo é uma teoria que é assim: a população ela vai crescendo em dobro. 1, 2, 4, 8, 16. Enquanto isso, a nossa produção vai caindo. São mais bocas para alimentar. E logo, os recursos são finitos. A população acaba sendo infinita. As pessoas acabam tendo menos formas de se alimentar, mais espaço para competir, e não sobra para todo mundo. Aumenta a criminalidade, aumenta a fome, aumenta a doença. E você vê, por exemplo, teorias matesianistas de cientistas, que a gente, por exemplo, vai ter que produzir carne artificial em laboratório, ou que a gente vai ter que ficar usando muito produto artificial para conservar carne, para ter exportação ou coisa parecida, para alimentar mais fácil a população. E da mesma forma que o ser humano acaba se expandindo, dá muita produção de carbono, muita poluição. Então uma diminuição da população seria uma alternativa ecológica. Isso é uma teoria científica maltesianista. Onde é que o Hayek ele bate de frente com isso? O Hayek diz que conforme a sociedade ela pode ser livre, não é só bocas a mais para alimentar, são também cérebros a mais para pensar, economias a mais para se desenvolverem, para competirem. Então sempre vai ter espaço para todas elas, né? E os dois estão meio certo. Primeiro que existem áreas ambientais, pessoas podem acabar invadindo ela alguma hora. E segundo que assim, lógico que produtos não crescem de um dia para o outro, né? Vacas não crescem de um dia para o outro. Mas então os dois estão meio certos se você parar para pensar, né? Mas e o que eu posso dar de exemplo? Eu posso dar de exemplo o Japão. O Japão, você acredita se eu te falar que o governo fez uma espécie de Tinder estatal em desespero para os jovens se relacionarem logo e fazerem filho logo? Porque não tem gente pagando previdência, tem muito velho, tem pouco idoso. E por isso o Japão se tornou o país mais endividado do mundo. A China teve aquela política de filho único para controlar a população e, consequentemente, o governo controlar a população, né? De forma ditatória, não simplesmente maltesianista. Então, qual foi a consequência disso? Ela envelheceu antes de se enriquecer. Logo, a gente precisa de gente urgente para fazer mão de obra e pagar previdência. A China correu atrás disso e está exigindo que o pessoal tenha 3 filhos, mas a sociedade chinesa já é outra.
Eles não têm a mesma mentalidade, estão desacostumados com isso. A crise imobiliária chinesa, por exemplo, o governo fez um puta de um déficit para produzir um monte de cidade, né, um monte de condomínio, mas viraram cidades fantasmas, porque não tem quem compra, não tem quem pagar a dívida. Virou uma dívida trilionária isso, porque não tem quem se direcione lá. Porque quando o governo quis tabelar, quis fazer uma meta, ao invés de deixar aquele comércio livre, acabou gerando esse problema. Então, um outro exemplo, a Índia. A Índia é pobre e atualmente é o país mais populoso do mundo. Eles passaram a China. E ali o governo de castas que eles tinham, né, ele prejudicou muito a Índia com burocracia há muito tempo. E mesmo com ele não sendo oficial hoje em dia, ainda existe muita discriminação também, muita burocracia, muito estadismo. Não tem tanto livre concorrência, livre mercado na Índia. Talvez tenha mais na China do que na Índia, para você ter ideia. Então a Índia, ela acaba aumentando muito a população, mas em compensação, eles não têm recursos. Então assim, essa leitura aqui do Hayek, ela é muito boa, né? Porque é um livro profundo, tá? É um livro é um livro que foi o último livro que o Hayek escreveu durante a vida. Eu recomendo ele, tá? 192 páginas, não, 213 páginas de leitura, tá? 213 páginas de leitura, você lê ele em 1 ou 2 dias, dependendo da sua velocidade de leitura, tá? Eu li ele em um dia. E, enfim. Eu posso também, antes de encerrar o vídeo, dar também de exemplo o problema migratório na Europa. Capítulo 5 ele explica isso. Não tem gente pagando previdência, então importa um monte de imigrante para dentro. Aí eles pagam previdência quando trabalham, porque eles vão pagar imposto. Eis o problema. A cultura deles é diferente. Aí eles chegam lá, fazem a festa, dá problema cultural. A mentalidade deles é outra. Porque a moral que estruturou a sociedade deles é diferente da moral que estruturou a outra sociedade. Logo, isso acaba se tornando um problema. Então a solução para o Hayek, basicamente para isso, não é uma extinção de fronteiras no quesito de não existir país, ou ser tudo aberto para ir para lá e para cá. É não haver qualquer intervenção do Estado, quase, ou quase nenhuma. Por quê? Porque, em teoria, você não precisaria colocar um monte de imigrante na Alemanha, na França, ou sei lá. Bastaria aquele povo se autossustentar já, ao invés de fugir do seu país, mas eles fogem por alguma razão. E a razão sempre é o Estado, não necessariamente um comunista. A Síria não é comunista, o Iraque, o Afeganistão já foi, mas não é mais. A questão sempre está em quando o governo ele quer impedir você de ser um produtor, de ser livre, de ser independente dele, e a forma em que ele mascara isso. Então a leitura de hoje foi Os Erros Fatais do Socialismo. Um forte abraço, fica com Deus.